aí, gente, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Construindo a Próxima Geração. Se você não me conhece, está aí assistindo esse vídeo, meu nome é Pedro Lacava, eu sou casado com a Ohana, sou o pai do Tito e eu estou muito feliz em você estar aqui mais uma vez nesse episódio. Ou se é a tua primeira vez, fica bem à vontade, esse canal é nosso. Eu tenho certeza que se você está vendo esse vídeo é porque você ama a próxima geração, assim como eu amo. E se você não assistiu o episódio número 1 e o episódio número 2, eles vão estar aqui no vídeo para você clicar e assistir, porque realmente é um conteúdo fantástico que nos ajuda a cada vez mais a gente servir e construir a próxima geração. E hoje, gente, eu particularmente quero falar de um assunto que eu vejo, eu tenho essa dificuldade, eu já tive essa dificuldade e eu vejo muitos líderes tendo essa dificuldade. Antes de começarmos, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, para você já dar o like nesse vídeo, e também aqui embaixo tem o Pix do nosso canal, para a gente estar cada vez mais crescendo o canal. Então, se você quiser contribuir, vai ajudar o nosso canal a crescer, fica bem à vontade. E como eu estava falando, existe uma dificuldade que nós líderes da próxima geração, nós temos, que é justamente como nós comunicamos para a próxima geração, como nós pregamos para a próxima geração. Às vezes eu vejo algumas pregações no ministério de adolescentes que parecem ser mais pregações para quem está estudando teologia, para quem está fazendo algum mestrado, algum doutorado, porque muitas vezes o desafio do líder da próxima geração, o desafio do líder de adolescentes é justamente ele entender que ele não precisa passar todo o seu conhecimento de uma vez, passar todo o seu conhecimento bíblico em uma única mensagem, porque muitas vezes esse conhecimento pode gerar confusão na cabeça dos adolescentes. E a gente precisa olhar para o modelo de Jesus Cristo. Jesus Cristo era uma pessoa que ele era simples, mas ele era poderoso nas suas mensagens. Ele conseguia comunicar para a pessoa mais letrada, até a pessoa que tinha menos conhecimento. Então, quando a gente olha para o modelo bíblico de Jesus Cristo, a gente tem um modelo a seguir quando a gente for pregar, quando a gente for construir as nossas pregações para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Então hoje eu quero falar sobre 4 desafios que nós enfrentamos quando pregamos para adolescentes. 4 desafios que nós enfrentamos quando pregamos para adolescente. E o primeiro desafio é colocar mais pressão do que o necessário. Colocar mais pressão do que o necessário, sabe? Muitas vezes a gente se prepara para fazer o sermão, para fazer a pregação, e nós sabemos que nós vamos finalizar aquela pregação quando a gente pregar, quando a gente comunicar para o nosso ministério. Só que muitas vezes a gente, ao invés de sentar, de orar, de pedir a Deus assim, Deus, o que é que o Senhor tem para falar com o teu povo, para falar para os adolescentes? Usa a minha boca, o que o Senhor quer falar. Através do nosso devocional, a gente construir a mensagem. A gente faz uma coisa que eu vejo muita gente fazendo. Simplesmente, a gente senta e pede, Deus, dentro de nós a gente pede isso, Deus, eu quero ter a próxima revelação que o pastor Tiago tem, eu quero contar histórias como o Jude Smith conta, eu quero pregar como o pastor Costa Neto prega, eu quero pregar como o Steven Furtick prega, e a gente fica querendo olhar para pregadores e homens de Deus que estão na jornada há 10, 15, 20 anos, e não tem nada de errado em a gente olhar para essas pessoas, não tem nada de errado em a gente ter referências. Nós precisamos sim ter referências, mas a gente precisa tomar um cuidado, porque muitas vezes a gente quer comparar o nosso início de jornada no ministério com a jornada desses homens de Deus, e aí a gente começa a trocar a palavra de Deus, a Bíblia, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele quer falar através de nós, e a gente trocar a palavra de Deus para o Instagram e para o YouTube. Porque lá vai ter a mensagem desses caras. Lá vão ter esses caras pregando, esses caras comunicando. E aí a gente entra no erro muitas vezes de colocar uma pressão gigantesca para pregar para a próxima geração. Quando tudo que a gente deveria fazer na verdade era sentar no nosso tempo com Deus. Era a gente jejuar, é a gente orar, é a gente buscar a Deus e pedir uma revelação nossa. E falar assim, Deus, eu sei que o Senhor tem algo para falar através de mim e o Senhor vai me mostrar através da palavra. Se você é um pregador, se você é uma pessoa que comunica para o teu grupo, se você é um líder, deixa eu te falar uma coisa. Deus te chamou para te dar revelações suas, revelações que você vai encontrar na palavra de Deus.
Então que você nunca esqueça isso. A gente sim pode se inspirar. A gente sim pode olhar para esses homens e mulheres de Deus que comunicam, que são voz de Deus aqui na terra. Mas Deus, ele tem uma palavra que ele quer soprar para a próxima geração, que ele vai mostrar diretamente através da sua palavra, para mim e para você. E o meu segundo ponto, meu segundo desafio é a pressa na mensagem. Muitas vezes a gente acha que não vai dar conta, a gente acha que o tempo não vai dar, a gente acha que está colocando informação demais na pregação, quando na verdade a nossa pregação está muito boa. Só que quando a gente vai pregar a mensagem, a gente começa a correr, a gente começa a falar rápido, a gente começa a ler a passagem bíblica de uma forma rápida, e isso vai trazendo pressa para a gente e muitas vezes trazendo uma confusão para os adolescentes. Eles não entendem o que a gente quer comunicar, eles não entendem onde a gente quer levar os adolescentes no final da mensagem, porque a gente está apressado, porque a gente está apressado e porque a gente está apressado. Então a gente muitas vezes precisa respirar, ter calma e entender que muitas vezes nesse momento da pregação a pressa vai ser uma inimiga. A pressa vai ser uma inimiga na vida do mensageiro, do pregador. Porque muitas vezes a pressa pode trazer confusão. Então que a gente sempre vem entender que sim, Deus ele vai dar estratégias, sim, isso é com o tempo, sim, isso é com um hábito, mas a gente muitas vezes precisa respirar, ter calma, para passar aquela mensagem, a mensagem de Deus para o povo, da forma que ele realmente quer passar, sem pressa, sem correr demais. Vão ter momentos que a gente vai precisar correr, mas na maioria das vezes é a gente que corre, é a gente que está apressado, e isso pode trazer uma confusão na cabeça dos adolescentes. E o meu terceiro ponto é milhares de referências bíblicas para uma geração que não lê a Bíblia. Existe um estudo que aponta que apenas 50% dos brasileiros vão atingir um nível mínimo de leitura quando terminarem o ensino médio. Não é o nível máximo, é o nível mínimo. E muitas vezes a gente cai no erro de colocar milhares de versículos bíblicos na mensagem, milhares de versículos bíblicos na pregação. Sim, o nosso papel como líderes é fazer com que essa geração seja uma geração apaixonada pela palavra de Deus, uma geração que ama a Bíblia, uma geração que está focada em buscar a Deus através da Bíblia. Mas muitas vezes a gente coloca 5, 6, 7 referências bíblicas numa geração que não lê a Bíblia. Então, como desafio, e eu coloco isso aqui para mais te ajudar, se você está iniciando, se você está começando a comunicar no teu ministério, se você está começando a fazer pregações, eu faço isso até hoje, o conselho que eu te dou, foca em uma história bíblica, foca em uma história do Evangelho, foca em uma história que vai trazer ali a atenção dos adolescentes e você vai decorrer sobre essa história e você vai pregar sobre essa história e você vai usar exemplos, você vai ilustrar. E no começo da tua jornada, isso vai ficar bem mais fácil e bem mais fresco na mente dos adolescentes. Porque lembra o que eu falei no início do vídeo? Jesus, ele era poderoso, mas ele era simples. A gente não pode confundir simplicidade com falta de poder. Não. Nós conseguimos pregar uma mensagem onde todos vão entender e mesmo assim a gente ser poderoso. Então, se você está começando a pregar, se você está começando a comunicar para os teus adolescentes, para os jovens, o conselho que eu te dou, foca em uma história, foca em uma história dos evangelhos, em uma história, se for do Antigo Testamento também, vai facilitar e ao longo do tempo você vai ter cada vez mais a prática. E o quarto desafio para nós, que comunicamos para adolescentes, para jovens, é não infantilize os adolescentes na mensagem. Não infantilize os adolescentes na mensagem. Muitas vezes a gente tem a tendência de querer infantilizar a nossa mensagem porque vão ter pessoas de 12, 13, 14 anos escutando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se nós não pregarmos a palavra de Deus e tudo aquilo que tem nela, vai ter outras pessoas que vão alcançar os jovens, vai ter a cultura, vão ter as influências de fora, vai ter a mídia que vai estar falando e o inimigo usa de tudo isso para alcançar e prender essa geração. Então nós sabemos que a palavra de Deus fala sobre sexualidade, a palavra de Deus fala sobre amizade, a palavra de Deus fala sobre honrar pai e mãe, a palavra de Deus fala sobre perdão, a palavra de Deus fala sobre tudo. E é por isso que a gente tem que colocar um temor no nosso coração para pregar a palavra de Deus e esses temas.
Então eu vejo muitos líderes infantilizando as mensagens. Infantilizando, eu lembro que a gente foi comunicar sobre fazer um culto sobre relacionamento na nossa igreja e a gente fez um quadro sobre pornografia. E a gente estava orando e conversando com a nossa equipe sobre como nós íamos abordar esse assunto. Mas a grande realidade é que se a gente como igreja e a gente como ministério não falar sobre esse assunto, a cultura vai falar. As pessoas aí fora vão falar. O inimigo vai usar outros meios para alcançar e para tocar essa geração. E que a gente como igreja, a gente como ministério, a gente não deixe isso acontecer. Que a gente não venha infantilizar as nossas mensagens. Que a gente venha pregar com temor a palavra de Deus. E eles venham entender cada tema, cada assunto, cada dificuldade que essa geração passa através da palavra de Deus. Se fez sentido para você esse vídeo, dá um like, compartilha com alguém. Se você conhece alguém que está começando aí um ministério, que é líder, que comunica para jovens e adolescentes, manda esse vídeo. Não deixa de se inscrever no meu canal, de assistir os outros vídeos e vem comigo nessa jornada construindo a próxima geração. Até o próximo vídeo, tamo junto!